Ora, muito Espetáculo, boa vamos a noite, isto. meus amigos. Finjam-se surpreendidos, como se começássemos agora a conversa. Olá, como estão? Olá, olá, querido Tomás, olá, querido Tiago, aqui estamos nós. Há quanto tempo, pá, quanto tempo. Vamos Não lá, dá, vamos não avançar. conseguimos, pá, não conseguimos. Não vale a pena. Vá. Isto não- Este momento foi um pouco constrangedor, não Foi um bocadinho, pá, foi um bocadinho. Pá, Acho que sim. nós nem um título conseguimos arranjar para a nossa conversa, pá, mas fica temporariamente então o Filosofíssima Trindade, não é? Sim, sim. Parece-me que sim, acho que democraticamente foi esse o nome adotado. Não sei porque é que estás a Detesto definir. a democracia, pá, porra. Não, e tu estás a definir que é transitório, quando na verdade há uma maioria de 2/3 clara que se pronunciou. Eu ainda pensei, a propósito de uma pequena conversa que eu tive com o David, ainda pensei que poderíamos chamar isto Três Gajos Brancos à Conversa. Ixi. Pois, o facto da nossa pluralidade identitária não ser bastante, se calhar não devia ser destacada. Contudo, em nossa defesa, 2 dos meus 4 avós são judeus e o meu nome é de origem estrangeira, portanto, aí há uma verdade. cota de diversidade. E eu sou o mais moreno de vocês, parece, pá. É Parece. isso, portanto, Apanho muito sol. por aí. Muito bem. Não sei Prossigamos. até que ponto é que a falta de diversidade étnica, não é? Depois se reflete numa falta de diversidade de ideias, não sei. Não sei. Há quem diga que sim, não sei. Fica assim mesmo. É algo que merece ser problematizado. O facto Merece, de estarmos sim. a problematizar já é um bom sinal. Exatamente. Muito bem. Caríssimos, segunda ronda com o Sr. Anne, correto? Vamos a isto, portanto... A primeira foi o... Qual era o título? Do outro? O primeiro, não, nós estivemos a falar sobre... Era da transparência, não era? Exatamente, não foi associado à transferência. Não. Foi o... Foi qual? Opa, agora falta-me o título. É aquele em relação ao outro. Não, isso já fizemos. Mas Esse fizeste com o Tiago. Isso fui eu com o Tiago. Pois está bem, associado à transparência fomos os 3. Pois é, então já é o terceiro. Mas não Temos foi aqui associado. Não foi associado à transparência, não. É capaz de ter sido associado à transparência aos 3, sim. É isso. Reparem que nós não temos a certeza sobre o qual o livro que debatemos na conversa anterior, sendo que esta é a nossa segunda conversa a 3. É muito bom, pá. É sinal que os nossos cérebros estão a ficar uma papa, pá. Isto quando chega a aproximar-se de agosto, é o que dá, pá. Sim, exatamente. Sim. Eu diria até que esta, sendo a segunda conversa, é uma conversa sobre o Byung-Chul Tu e não sobre o Byung-Chul Wan. Ok. Exato. Prosseguimos. Fica o senhor Anne para os amigos, pá. Exato. Olha, então, hoje é o No Cosas. Eu tenho a versão em espanhol, em castelhano. Em espanhol? Pá, estava cheio de pressa para comprar, não havia em português, mas na semana a seguir eu ter comprado já saiu em português. Portanto, se hoje me saírem assim uns estrangeirismos, perdoem-me à partida. Mas é o No Cosas, o Não Coisas. E as vossas edições têm aí à mão? Pá, deve ser igual à minha, não? Pois, da relógio d'água, não é? Da relógio d'água, não é? Sim. Exatamente, pronto. Até está bonito. Exatamente. Até está... Estas edições são muito belas. Eu posso começar por vos contar algo engraçado, assim, só em jeito de introito, brevemente. Fui comprar este livro há 2 ou 3 dias, portanto fica já claro que é uma leitura fresquinha, à Bertrand do Vasco da Gama. E o rapaz que me atendeu disse assim, gosta do autor, e eu gosto, já li alguns livros dele, e ele é maravilhoso, não é? É. E depois o rapaz chamou a atenção para algo que ainda não tinha pensado, que as próprias edições da Relógio d'Água são belas, o tipo de letra que escolhem, as capas, uma certa simplicidade, e depois convidei o rapaz a assistir a esta live. Portanto, espetacular funcionário da Bertrand do Vasco da Gama, se estiveres a ver esta live, um abraço. Quer dizer, o Byung-Chul Han é maravilhoso e o funcionário é espetacular. Nós, caramba, estamos com os adjetivos lá em cima, pá. Isto agora temos que baixar um bocadinho. É o entusiasmo de estar aqui convosco. Não, o entusiasmo é todo nosso. Opa, eu como vos disse, vou voltar um bocadinho à conversa anterior. Não me lembrava do título, mas é a expulsão do outro. Eu ainda tenho alguns sentimentos ambíguos com o... Não, desculpa, a expulsão do outro.
Sociedade das Pressas, o que eu queria me lembrar era a expulsão do outro com o Tiago. Ainda tem alguns sentimentos ambíguos com o Sr. Ant, eu não o acho assim tão maravilhoso quanto isso, sinceramente, mas gosto de o ler, é uma leitura interessante, é uma leitura de praia, vá lá, tu outro dia estavas a ler na piscina, não foi? E para mim é uma leitura de praia, mas sim, entusiasmo-me lê-lo, sim, não diria que é maravilhoso, não é? Mas sim, desculpa lá ao espetacular funcionário da Bertrand não partilhar contigo o adjetivo. Não sei se renderam já ao Byung-Chul Han, mas eu acho que partilhava um bocadinho da minha opinião, não, da última vez. Sim, acho que sim. Mas tem umas tiradas fixe. Boa. Epá, perdoem-me fazer aqui a defesa acérrima deste autor, mas é um dos autores pelos quais estou desde há um par de anos para cá apaixonado. Não partilho de uma visão, em certo sentido, monocórdica e até monotonal da realidade atual. É curioso que neste livro ele menciona a existência de vantagens das novas tecnologias no que diz respeito à emancipação e à liberdade, mas não explora. Portanto, é um pensador de uma certa insistência em temas, tanto que os livros dele funcionam como como se fosse um tecido em renda. Portanto, aqui há todo um trabalho sobre a fotografia em Roland Barthes. Nunca sei como pronunciar o nome deste autor. Lembro-me sempre do guarda-redes. Eu digo Barthes, mas pronto. Pois, eu não sei como dizer. Quando digo e depois às vezes lembro-me do guarda-redes Barthez, da seleção francesa de há 20 anos. Mas só para terminar esta ideia, porque não sei porque estou a falar de um guarda-redes francês. É também um pensador da insistência, portanto muitas das ideias dos seus livros repetem-se e reiteram-se, e é um pensador que analisa o contemporâneo apenas do lado das suas desvantagens. Mas dentro disso, lê-lo é uma maravilha. O tratamento que neste livro ele faz de Hegel, de Nietzsche, ao mesmo tempo que vai à grande tradição filosófica, vai aos elementos culturais cotidianos, tem um ensaio, um micro-ensaio sobre o rato Mickey. Portanto, o modo como ele se consegue... Chaplin, não é? É muito exatamente. O modo como se consegue relacionar, por um lado, com os ícones culturais, por outro lado, com a história da filosofia, tudo isto numa escrita muito límpida, mas que não é óbvia, tanto que para quem não é formado em filosofia, alguns excertos de cada um dos livros exigem uma pequena pesquisa prévia. Sei lá, eu há 3 ou 4 anos, antes de me familiarizar com Heidegger, não teria compreendido cabalmente o que ele aqui escreve. E portanto eu acho que ele é fascinante, e os livros dele levam-nos a querer ler mais. E depois, sim, concordo, tem algumas camadas, essa camada edgariana e hegeliana também, sim, sem alguma preparação filosófica não chegávamos lá, mas não é o essencial do livro, não é? Alguém sem preparação filosófica pode pegar no livro e lê-lo de fio a pavio e julgo que, passando algumas partes, poderá não compreender tão bem. Mas parece-me que é um autor, é uma boa experiência lê-lo. Eu estou aqui a fazer um bocadinho o papel do leitor adverso ao Byung-Chul Han, até porque a popularidade extrema chateia-me um bocadinho, não é? Não, apenas por isto, mais nada. Mas é uma experiência interessante lê-la. Sim, é uma experiência interessante lê-lo. Mas não sei até que ponto é que é um autor que se ancora na verdade, ou seja, que procura a verdade daquilo que diz. Percebes? Parece que é mais quase como uma experiência de pensamento, muitas vezes em roda livre, e essas experiências mentais com o rato Mickey, com o Charlie Chaplin, sim, são muito interessantes, e algumas outras aqui, mas é mais como uma experiência de pensamento, sabes? E não tanto, porque a argumentação é pouca, a fundamentação científica daquilo que vai dizendo é pouca, filosófica também, recorre a alguns autores, a umas citações, e quase como tem-nos como figuras de autoridade. Portanto, nesse sentido, enquanto um filósofo procura a verdade e que precisaria de justificar um bocadinho melhor aquilo que diz, parece-me que não é maravilhoso. Enquanto um autor que escreve na dimensão experiencial de o ler, sim, e de pensar e de seguir o processo de pensamento, sim, isso. Maravilhosozinho, pronto. Eu cedo isto aqui um bocadinho. Olha, vamos à nossa estrutura? Tiago, queres acrescentar alguma coisa? Não,
Acho que estou um bocado entre vocês dois, não sei. Eu gostei mais deste do que do outro, do último. Da Sociedade de Transparência. Sim, senti-me mais envolvido e identifiquei, e acho que teve mais tiradas, teve insights que bateram mais neste. Não sei. O facto de o teres lido no Alfa, que é um não lugar, Exato. tem alguma coisa a ver com essa experiência de ler o não coisas, ser mais satisfatório? Também pode ser, É. E também na altura do ano em que nós podemos estar a ler as coisas de uma maneira mais benevolente, não sei. Tanto eu como o David estivemos a ler à beira da piscina, piscinas diferentes, estruturas de piscina diferentes, como vimos nas nossas fotografias, mas estivemos a ler Mas espera aí, eu estava ao sol e, portanto, eu não reparei. Eu pensei que estavas tipo numa varanda. Estava ao sol e, portanto, não via com completa nitidez o. Não, estava na cozinha da minha casa e os meus filhos no tanque que eu tenho lá fora. Ok. Eu vi uma varanda e depois não vi o fundo. Ok. Não tinha percebido. Vou ter de olhar outra vez para a imagem. Como o meu telemóvel já é antigo, ou seja, é um iPhone já antigo, ele não se adapta à luminosidade externa. E, portanto, quando estou na praia, na piscina, não vejo bem as fotografias. Vou olhar novamente para a fotografia. Caríssimos, então, explicar só brevemente a nossa estrutura, o que é que propusemos aqui para o nosso podcast de hoje. Cada um de nós apresentou algumas passagens que lhes interessaram, que suscitaram a atenção, e a partir daí, como disse o nosso amigo David há pouco, antes desta gravação, passamos a bola uns aos outros, não é? Julgo que pode ser uma boa experiência. Vamos ver o que é que sai daqui. Da última vez eu lembro que eu fiz uma pequena apresentação do livro todo e eu já estava a certa altura farto de me ouvir falar, não tanto quanto vocês seguramente, e acho que se calhar assim pode ser mais interessante. Cada um lê a sua passagem e depois vamos ver o que é que sai daqui. Vamos a isto? Ok. Vamos, pois. Vou partilhar aqui. Muito bem. Ok, foi logo no primeiro capítulo, logo no início da primeira página, eu vou ler, acho que podemos começar por aqui. Portanto, o título do livro é o No Cosas, o Não Coisas, e o primeiro capítulo, apesar de não estar numerado, não é? É o Da Coisa à Não Coisa. E se calhar para percebermos um bocadinho o que é isso de uma não coisa, podemos explorar primeiro o seu antónimo, não é? A coisa. E ele explica aqui um bocadinho o que é isso, a caracterização de uma coisa. As coisas estabilizam a vida humana e a sua objetividade radica no facto de que os homens, apesar da sua natureza em constante mudança, podem recuperar a sua identidade relacionando-se com a mesma cadeira e com a mesma mesa. Eu achei muito interessante esta passagem porque há aqui uma espécie de uma ligação entre a identidade do homem, a nossa identidade, a identidade pessoal, com as coisas. Parece que são as coisas, na sua imutabilidade, que de alguma forma prendem a nossa identidade, que de outra forma, se não tivéssemos as coisas, estaríamos em constante mudança, em constante fluxo. O facto de não sermos a mesma pessoa a vida toda, materialmente a mesma pessoa a vida toda, mas temos, sei lá, um colar que alguém nos deu, ou sentamos-nos numa cadeira que já era do nosso bisavô e que nos acompanhou a vida toda, por aí fora. Parece que usamos as coisas para encontrarmos, pelo menos em parte, a nossa identidade. Portanto, há aqui uma característica interessante das coisas, que é estabilizarem a vida humana. Já estamos a perceber que a não coisa não faz isto, fará outra coisa, não é? O que é que têm a dizer sobre isto, amigos? Eu nunca tinha, por acaso também achei curiosa essa ideia, que eu nunca tinha lido nada de semelhante sequer. Ou associar a identidade pessoal ou a nossa própria identidade à estabilidade externa, nunca tinha, é a primeira vez. E achei pelo menos curioso pensarmos sobre isso. A primeira foi Eu lembro há uns tempos, com o Pedro Galvão, fizemos aqui umas sessões sobre identidade pessoal, e se não estou em erro, uma das conclusões do Derek Parfit é, por exemplo, que nós não somos a mesma pessoa ao longo da vida. Não há argumentos, não há factos, não há nada que se mantenha igual e que nos acompanhe ao longo da vida. Portanto, a conclusão que ele tira daí, ele morde a bala, não é de um argumento difícil de aceitar, é de que não somos
literalmente a mesma pessoa ao longo da vida. Somos outra pessoa. Eu com 80 anos sou outra pessoa que a pessoa que eu nasci, que quando nasci, a pessoa que tinha 20 anos. Mas se eu de alguma forma mantiver, segundo este argumento aqui, mantiver a mesma chupeta ou o mesmo biberon ao longo da minha vida toda ao meu lado, de alguma forma isso, ou algum outro objeto ou coisa mais digna, de alguma forma isso dá-me alguma estabilidade, não é? E dá-me alguma identidade. É isso que faz as coisas, dá-me estabilidade à vida humana. Pois, ok. Sim. Eu achei muito, muito interessante esse tópico, mas voltando um bocadinho atrás acerca de que metodologia é esta do Byung-Chul Han. Parece ser uma metodologia em que sugere intuições culturais difíceis de contradizer e problematiza-as. Ou seja, ele, no fundo é um filósofo da constatação, e há constatações que ele faz que serão mais polémicas e outras serão mais indiscutíveis. Depois a valorização que ele faz da constatação é que pode ser mais suscetível de debate. A meu ver, o Byung-Chul Han é um pensador que constata obviedades interessantes. Por exemplo, estava a pensar sobre isto há pouco, quando ele, diríamos na ótica de Byung-Chul Han, que a máquina de escrever é uma coisa e o meu computador portátil é uma não coisa. E é realmente muito interessante perceber que, apesar de no computador portátil que eu tenho desde 2017 ser o computador portátil, estava a pensar nisto na ótica do Byung-Chul Han. Apesar deste PC portátil ser o PC que me acompanha desde o início formal da minha carreira docente, no qual estou a acabar de escrever um romance que me é importante pessoalmente, ou seja, tenho uma série de experiências académicas, laborais, literárias, quiçá, associadas a este computador, que já me acompanhou para o Alentejo e tudo. Quando ele deixar de funcionar, vai-lhe acontecer exatamente o mesmo que aconteceu aos 3 anteriores. Eu vou comprar um leitor de disco rígido externo e vou transmitir informação para um novo, e este computador vendê-lo-ei ou deitá-lo-ei fora. Coisa que não acontecia com a máquina de escrever. Ora, este tipo de constatação eu não sei se pede uma argumentação. E eu acho que os livros do Byung-Chul Han oferecem-nos uma espécie de constelação de constatações acerca do contemporâneo. Onde ele eventualmente falhará é depois na apreciação crítica, onde poderia ser um pouco mais argumentativo, mas eu penso que esse também não é o seu estilo, portanto ele pretende ser, antes de mais, um escritor, parece-me. E é interessante este livro, porque dos livros que eu conheço, há outros em que ele também assume um tom pessoal, mas eu não os li, só os li na diagonal, explorei na diagonal. Ele tem um sobre, por exemplo, a jardinagem, não o li, mas este livro, contrariamente a outros que eu li do Byung-Chul Han, tem um capítulo muito pessoal, a digressão sobre a jukebox no final. Mas esta ideia das coisas serem um ponto de repouso e as não coisas não, é um ponto que, a meu ver, é muito interessante e se poderia conectar à ansiedade. E é um dos pontos que o livro, a meu ver, poderia ter desenvolvido mais. Ou seja, é ali um ponto que eu estava à espera que ele tematizasse e, a meu ver, aflorou apenas e gostaria de ver tematizado. E é um dos pontos da reflexão que eu tenho feito, é esta relação entre o uso e o abuso das não coisas, o smartphone sobretudo, e a ansiedade. E há pontos aqui no livro em que isso é sugerido e me parece-me interessante. Mas esse não aprofundamento pode ser até um bocado a chave do sucesso do Byung-Chul Han, sabes? Porque é como aquele professor que diz 1 mais 1 igual, não é? E nós é que temos que fazer a conta, não é? É diferente daquele professor que diz 1 mais 1 igual a 2. Esse já tirou o encanto, não é? E ele parece que nos diz, aponta o caminho e depois nós temos que ir continuar a aprofundar se quisermos. Podemos fazer isso hoje, não é? Até essa ideia de que o teu computador ou os teus 3 computadores são não coisas e a máquina de escrever já será algo mais coisificado, ou uma caneta. Estou a dar o exemplo do lápis e da caneta que só funciona em contacto com a mão, percebes? Há uma simbiose entre a caneta e a mão. Portanto, parece que uma das diferenças, há várias, eu fui apontando aqui algumas, uma das diferenças entre as coisas e as não coisas é que as coisas são simbióticas com a mão, com o corpo, com a biologia e com o nosso mundo.
e as não coisas não. As não coisas parece que são indivíduos únicos e isolados, não é? Como o smartphone, como o PC, por aí fora. Ele aí até acrescenta que as não coisas de que o smartphone é o principal representante são simbióticas com o dedo. Exatamente. E tem toda uma comparação entre o dedo e a mão, e depois vai até à questão do à mão, no Ser e no Tempo do Heidegger. É um autor que é definitivamente brilhante, não é? Porque um autor que consegue relacionar com o objeto smartphone Heidegger, Hegel, Nietzsche, é verdadeiramente uma bela aventura intelectual ler Byung-Chul Han, definitivamente. Mas David, deixa eu só interromper, sem querer passar por cima do Tiago, que ele ainda por cima tem 2,5 metros e é complicado, mas acerca disso, ainda o que acabaste de dizer reforça um bocadinho mais o meu ceticismo em relação a ele. Ele parece-me um bom leitor de filosofia, ele parece-me um bom aluno, um excelente aluno, leu tudo, ele estudou metodologia, depois estudou filosofia, teve que estudar numa língua que não era a dele, não é? Ele foi para a Alemanha tarde, é coreano, excelente aluno, compilou uma série de informação, despeja-nos aqui uma série de informações. Heidegger já tinha feito essa reflexão, uma série de reflexões sobre a mão e o corpo e o design, por aí fora. Ele coloca-as aqui em jeito quase como que, não quer dizer memes, isso é caricaturar, mas em jeito de algo superficial, sabes? Mas não faz essa reflexão profunda que estavas a dizer há pouco. Ou seja, parece que deixa-nos a nós o caminho para fazer isso. De alguma forma parece que popularizou um bocadinho aquilo que já tinha sido dito por Heidegger acerca da mão, do objeto, das coisas, dos artefactos, por aí fora. Não vejo aqui um pensamento totalmente original, nem demasiado aprofundado. Se o fosse, eu acho que não vendia tanto. Percebes? Se o fosse, eu acho que não vendia tanto. Ele encontrou aqui uma excelente fórmula. Mas é interessante lê-lo. Eu não leria... de alguma forma ele mostra mais Heidegger, não é? E mostra Hegel e dá uma tradução para algo contemporâneo, para problemas contemporâneos. Nesse sentido, sim, interessantíssimo, sem dúvida. Eu, por acaso, volto a não sei, a salientar aquilo que há pouco disse. Eu acho que neste livro, eu acho que ele consegue ser um pouco... consegue inovar. E consegue dizer coisas que parecem óbvias, mas até são contra-intuitivas de uma maneira até algo estranha, até, que eu gostei. Por exemplo, em relação eu não sei se avançamos, uma coisa que eu queria dizer sobre o capítulo 2. Deixa caminhar até lá, se não te importas. Sim. Sim. Então deixa-me só dizer então, em relação a isso, eu não sei se no capítulo 1 existe esta distinção de coisas e não coisas que eu achei bastante interessante. É ao longo do livro, mas agora já não me recordo se isso aparece no capítulo 1 já. Que é, digamos, que certas, uma das distinções das coisas e não coisas, que pode estar presente, pode não estar sempre presente, mas achei interessante, que é o caráter da substituibilidade, do caráter que é substituível. Tipo, imagina, uma coisa tem uma densidade própria e uma espécie de resistência e uma espécie de mistério intrínseco que só ela tem, pronto. E que nos interpela e que, em última análise, nós nunca conseguimos alcançá-la. Tipo, a nossa relação com ela é permanente. Imagina, mesmo uma máquina de escrever ou mesmo, sei lá, qualquer coisa, uma pedra ou um lápis, há uma resistência, há uma densidade ontológica, há um mistério, há uma opacidade, se quiseres, das coisas que lhe é característica. A coisa é opaca, a coisa desafia-nos permanentemente. Enquanto a não coisa é quase como se fosse pura informação. A coisa, até voltando, até parece falar a ligação para a transparência, que é a não coisa, o que é? É aquilo que nos é perfeitamente inteligível, é aquilo que vive da pura informação de si própria. Tipo, aquilo que nós vemos no smartphone é aquilo que nós queremos ver, aquilo que nos é acessível, aquilo que nós conseguimos perceber. Não há resistência ali, não há nenhuma opacidade, não há nenhum mistério. Eu achei essa ideia interessante, tipo, a coisa como resistente e opaca, e a não coisa como perfeitamente disponível, transparente, e vive da pura informação.
A não coisa é quase como se fôssemos nós espelhado no exterior. Tipo, enquanto a coisa é algo realmente exterior, objetiva, que nos obriga a sair de nós, a não coisa é pura e simplesmente quase uma espécie de réplica, um pouco mais sofisticada, elaborada, daquilo que nós já somos. Digamos, é uma exteriorização da informação. Eu até insisto muito nessa palavra, da informação, não é? Eu achei essa dicotomia interessante, não sei. Não só interessante, mas é muito clara, não é? Essa dicotomia, uma coisa, eu gosto, uma coisa é uma coisa, a informação será uma não coisa. Mas eu acho que haverá aqui zonas cinzentas, percebes? Eu, por exemplo, diria que esta caneta é uma não aproxima-se mais da não coisa do que da coisa. Esta caneta é substituível, não é? Mas eu diria... Eu estava a pensar sobre isso, não é? Ou seja, por um lado há objetos que são definitivamente coisas. Eu gostei muito da distinção que o Tiago agora fez e foi muito clara e subscrevo. Portanto, a coisa, ao mesmo tempo que a usamos, eu penso que Byung-Chul Han não falou de Kant neste livro, genericamente não parece um autor que ele fala muito, mas isto recordou uma noção de coisa em si, a coisa em si que guarda um certo mistério, esta esfera numénica daquilo que se esconde à nossa perspectivação. Num ponto deste livro ele fala do indisponível, e é precisamente aquilo que o Tiago estava a dizer. Eu diria que, portanto, a mesa sobre a qual eu trabalho é para mim isso, portanto é uma mesa que pertencia à minha mãe, é uma mesa que entretanto na minha primeira casa, isto é uma mesa de trabalho, eu tirei as gavetas que estavam instaladas na própria mesa, portanto era uma secretária, e tornou-se a mesa de jantar da primeira casa onde fui viver sozinho. Depois esteve guardada numa arrecadação em casa do meu pai, agora está novamente, agora está no meu escritório cá em casa. Portanto, ela sussurra-me um mistério e há um cuidado material, curiosamente o verniz vai saindo e, portanto, podem ver aqui, isto é um pedaço de, ver se está-se a ver ou não, aqui está, isto é um pedaço de verniz que se vai descolando. Esta mesa, na ótica de Byung-Chul Han, seria o exemplo da coisa. O exemplo da não coisa seria o smartphone que estou a usar para falar convosco. No momento em que este smartphone, como aconteceu com o iPhone 4, cada altura o iPhone 4 falhou na sua função de me informar e, por exemplo, no GPS colocava-me 3 ruas ao lado, e quando a malta já se ria de eu usar o iPhone 4 e ele perdia a bateria aos 60%, desligava-se por falta de bateria, ele está numa gaveta, eu não quero saber daquele objeto. Ou seja, o iPhone, por exemplo, ou qualquer outro smartphone, não vale enquanto objeto, vale enquanto feixe de informações. Depois seria interessante debater à luz da teoria exposta neste livro onde é que estão as coisas intermédias, as coisas que têm apenas uma função. A tua caneta, este anel que emite esta iluminação, que é um objeto muito na moda. Eu diria que para Byung-Chul Han isso mantém-se na esfera da coisa porque, a meu ver, logo no início fica claro, eu até fiz aqui um esquema, que logo, aliás, no prólogo, se virem no prólogo, no terceiro parágrafo do prólogo, que começa com a polícia da memória, ele diz assim, a edição portuguesa é a página 10. Sim. Ele, no terceiro parágrafo do prólogo, polícia da memória, e depois diz a altura assim, logo no início da página 10, a informação, ou seja, as não coisas, portanto, ele nunca nas suas obras vai avançar com definições, portanto, ele não usa o estilo da filosofia analítica, definida e por aí fora, não é? Mas fica claro aqui que há uma equivalência na lógica conceptual do Byung-Chul Han entre a não coisa e a não coisa prestar informação. Portanto, eu diria que uma coisa, como a tua caneta, ou depois ele dá o exemplo das botas do camponês do Heidegger, é sempre... É uma coisa, ou seja, a coisa para Byung-Chul Han, a meu ver, não tem de ser a coisa como a mesa que era da minha mãe e agora me pertence, não tem de ser uma coisa afetivamente importante. Uma coisa utilitária não deixa de ser uma coisa.
O que caracteriza a não coisa, a meu ver, de acordo com a minha interpretação, não é apenas ser utilitária, é a sua utilidade não ser objetual, porque aquela coisa não vale pelas qualidades que é para nós em termos sensoriais. Portanto, o meu iPhone não vale por ter este tamanho, por ter a cor preta e por ter esta textura, ele vale pelo feixe de informações que é. E assim como o iPhone falhar na sua função informativa, este objeto perderá todo o valor para mim. Não, é eu isso penso mesmo, que é por aí é a distinção. Não, é isso mesmo. Nós estávamos, se calhar, a percorrer o caminho que ele não percorreu e que outros percorreram, né? Por exemplo, o Heidegger, ao pensar sobre o Word, o Richard, né? Tivemos aqui um diálogo interessantíssimo com o Pedro Sol sobre artesania, artefactos, sobre a ligação da mão à manufatura, por aí fora. Sim, mas para ele claramente põe a esfera da não coisa naquilo que se chama da infosfera, não é? Isso que tu dizes que é um objeto que serve de feixe ou de veículo para a informação. A tua mesa é substituível num certo sentido, não é? No sentido enquanto pouso para pôr os teus papéis, é insubstituível no sentido que te interessa, que é o sentido de coisa, de objeto que de alguma forma dá alguma resistência ao real. Pelo menos uma certa resistência que te inibe de deitar fora sem mais essa mesa, não é? Portanto, será essa a resistência que as coisas colocam à realidade e que as não coisas, como por exemplo o smartphone, ele usa a imagem muito boa do ecrã tátil que é liso, as coisas são lisas, são suaves, são deslizantes, importam pouco, resistem pouco, não é? Mostram-nos pouca resistência. Eu acho que a segunda citação leva-nos logo para esse campo da não coisa. Tomás, desculpa, posso ainda dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa ainda sobre a primeira? Posso? Ou preferes que eu agora diga mais tarde? Não, força. Ok. Sobre a primeira, a mim parece muito interessante, porque na primeira citação tu acabas de ler na página 12 e dizes hoje em dia estão totalmente cobertas de informações que são tudo menos pontos de repouso da vida. E ele depois diz o seguinte: não é possível atardarmos nas informações, elas têm um tempo de atualidade muito reduzido, vivem do estímulo da surpresa. Eu queria avançar aqui uma hipótese que, a meu ver, não é nova. Há um documentário na Netflix chamado o Dilema Social, que fala sobre isso, que é a coisa, a mesa, a caneta, o abajur da mesa de cabeceira, a cama, a bola de futebol, oferece-nos a possibilidade de um ritual. Por ritual entenda-se pegar na prancha de surf, colocar o X para não cair da prancha e depois lavá-la como ela tem de ser lavada num chuveiro e depois voltar a arrumá-la. Entenda-se isso. E a mim parece muito interessante uma sugestão que permeia todo o livro e que ele não explora e que quase podia ter feito um capítulo sobre isso, que é a relação entre a ansiedade, que como nós sabemos está a crescer muito nos adolescentes e genericamente é uma maleita psíquica do século XXI, e o forte uso da não coisa, porque ele aqui diz a não coisa inibe-nos enquanto ponto de repouso, ou seja, não nos inibe a nós, ou seja, ela inibe-nos de pontos de repouso e vive do estímulo e da surpresa. O scroll é ansioso. Nós quando fazemos scroll é ansioso, é um gesto de ansiedade. Sempre à espera do que vem aí, não é? O que vem aí é mais interessante. Exatamente. E portanto há uma conexão muito interessante que ele apenas sugere e que, a meu ver, poderia ser objeto de um estudo próprio e tem sido objeto da minha reflexão, que eu trabalho, como vocês sabem, com adolescentes, que é a relação entre o império das não coisas e o crescimento da ansiedade e a perda da âncora no dia-a-dia, a âncora da mesa, a âncora da cama. Estar na cama e estar só a olhar para o teto. Nós somos desse tempo, não é? De estar na cama, estou deitado na cama a olhar para o teto e penso. E agora não, estou agarrado a um ecrã. E essa âncora que as coisas oferecem, e que também tem a ver com uma certa opacidade, como o Tiago dizia, porque elas são objetos sujeitos, não é? E cuido das coisas, e pelo contrário, a não coisa é o permanente estímulo. Uhum. E acho interessante esta possível relação entre a ansiedade e a não coisa. Uhum. Sim.
esse permanente estímulo não será inocente, como sabemos. Não quer dizer que haja um sistema, um grupo de gente bélicos a conspirar, a se tornar serotonina ou o que seja para consumir, mas de alguma forma essa ânsia, essa procura de estímulo e de uma novidade é aquilo que nos leva ao sábado e ao domingo ao shopping quando não temos mais nada que fazer. Eu vou, não sei se vocês vão, eu vou sempre. Não sei porque não estou lá agora. Epá, se eu estiver a interromper demasiado, digam-me. Nada, diz. É que isto entusiasma-me. Avanço ou não? É que tu disseste uma coisa da qual eu atrevo-me, não diria discordar, mas a pontuar, que é a ideia de que há uma entidade central que planeou que as redes sociais iam ser uma das causas da ansiedade nos jovens, etc., não acho que isso tenha acontecido. Mas se tu vês um documentário chamado do Social Dilemma, percebe-se e depois fica claramente... nem sequer bastaria grandes estudos porque torna-se à altura óbvio que sim, há grupos de programadores informáticos, psicólogos, marketeers que planificam como atrair-nos ao máximo para o ecrã. E, por exemplo, a notificação... Claro, a campainha vermelha do Facebook, tudo isso é pensado. Coisas tão simples, por exemplo, as reticências quando o outro está a escrever foram introduzidas para tentar que nós fiquemos no ecrã. E, a meu ver, esse documentário veio confirmar um conjunto de coisas que eu já suspeitava, e é muito interessante porque se cruza aqui com o não coisas, que é a ideia de que... Porque é que nós usamos as redes sociais e elas são gratuitas? Porque nós não somos os clientes. Os clientes são os que usam as redes sociais para publicidade. Nós somos a matéria-prima. A nossa atenção é a matéria-prima. Agora, se me perguntas se o Mark Zuckerberg pensou o quanto isto ia afetar o cérebro dos adolescentes e se ele se sentou numa sala tipo a vilão de James Bond a dizer vou estragar a adolescência da malta, eu acho que não. Isso não. O que acontece aqui é basicamente a história do Ocidente nos últimos 300 anos, que é o capitalismo procura o lucro, que em muitos casos gera externalidades positivas. É o facto de haver concorrência que garante que em cada bairro de Portugal existem pelo menos dois ou três supermercados e não há monopólio. Isso é fixe, é bom. Mas também gera externalidades negativas, por exemplo, o vício e a adição com o telemóvel, a ansiedade, etc., que exigem uma regulação. E é curioso que várias vezes há escritos do Byung-Chul Han em que ele parece um conservador, mas noutros é nitidamente um crítico do capitalismo, e essa faceta nele interessa-me. E ele várias vezes aqui fala do capitalismo do like, do capitalismo da rede social como a forma acabada de capitalismo. E essa é uma crítica que me parece muito interessante. A lição que eu retiro daqui, e é o que eu retiro de cada vez que leio o Byung-Chul Han sobre estas matérias, não é sermos luditas, não é de repente voltarmos atrás. Mas se calhar, daqui a 50 anos, vai ser normal as redes sociais estarem reguladas para menores de 16, por exemplo, e vai ser normal, e a malta vai se lembrar... Como agora a malta se lembra quando a cocaína era de uso livre, Freud chegou a fazer experimentos com cocaína e hoje em dia parece-nos absurdo, e se calhar daqui a 50 anos a malta vai se lembrar de quando usar redes sociais não era regulado e uma criança de 12 anos podia ter redes sociais, ou uma criança de 10 anos podia ter redes sociais e ninguém gritava o alerta, porque definitivamente... há substâncias há adições sem substância que são tão graves e mexem tanto com o nosso cérebro como adições com substância. E isto basta entrar pelas escolas adentro ou pelas casas adentro e perceber que há miúdos verdadeiramente viciados no telemóvel, em que o telemóvel é uma espécie de continuidade da mão ao longo de 10 horas por dia. Sim. Isto Não, concordo, é uma análise nesse aspecto, sim, é pertinente esta análise. Agora, não sei se isto tem muita volta a dar, não sei. Eu há bocado estava a fazer a comparação com a cocaína, pronto, mas isso também já é uma questão, não é bem, é mais logística do que propriamente filosófica.
mas se é possível algum dia regular este monstro tentacular praticamente infinito, não é? Não sei, mas se calhar é. Mas eu concordo, eu tendo a concordar com isso, realmente as redes sociais estão feitas dessa maneira. Agora, voltando à ideia de colocar a ansiedade, também é interessante porque se liga com aquela ideia que me parece original do Han em associar a estabilidade das coisas à estabilidade identitária, não é? Pronto, porque realmente parece um pouco até contraditório, mas as coisas, aquela resistência que há pouco falei, também nos obriga a nós próprios a disciplinar a nossa existência perante algo que não está simplesmente à nossa mercê, não é? Que mais ou menos aquela resistência pode significar um certo ser indomável, não é? Que não está simplesmente aí. Tipo, eu quando vivo no mundo de coisas, em vez do mundo de não coisas, eu tenho que me submeter a esse mundo de coisas, pronto. E essa submissão pode ser muito mais estabilizadora e essencialmente muito mais, sei lá, consolidante, não é? Do que o mundo feito pura e simplesmente segundo as minhas vontades momentâneas. E é isso que o smartphone e as não coisas nos oferecem. Como são informação e como essa informação pode ser modelada pura e simplesmente em função daquilo que me apetece no momento, não é? Eu nunca tenho a oportunidade de me resistir a mim próprio. Nunca tenho a oportunidade, se quiseres, de superar alguma coisa, de exigir de mim algo. O mundo das não coisas é um mundo que, apesar de ser hipermovimentado, é um mundo estagnante. É um mundo que me obriga a permanecer o mesmo na minha mediania, num nível que isso pode ter consequências psicológicas várias, pronto, que é ao mesmo tempo um mundo muito movimentado, mas está estagnado no movimento. Não é um mundo que se mexe, é um mundo que parece que se mexe, mas não se mexe nada, não evolui, é um movimento sem evolução, é um movimento superficial, enquanto as coisas me obrigam a agir sobre elas, e elas estão ali, e eu tenho que me ver com elas, não é? Não sei, isso pode se relacionar com o aspecto de sexto da ansiedade, de alguma maneira? Eu acho que tu, seja nesta intervenção, seja na anterior, estás a captar, a meu ver, o essencial do livro, não é? O livro começa assim muito focado, não é? Nos primeiros 2 ou 3 capítulos, e depois torna-se quase uma coletânea de pequenos ensaios e de fragmentos, não é? Pelo menos eu senti isso como leitor. E acho que, para quem nos estiver a ver, a tua intervenção anterior e esta, eu não diria melhor, é exatamente isso, é precisamente isso. Depois ele, a partir de metade do livro, explora as várias facetas disso, relaciona isso com autores, fala da sua experiência pessoal como jukebox, assim do nada, mas eu diria que a tua intervenção capta o essencial do primeiro terço do livro, por assim dizer, que é a distinção entre a coisa e a não coisa, o predomínio da não coisa na atualidade e as consequências ontológicas, psicossociais, existenciais que isso tem. E acho que a tua descrição o capta muito bem. Olha, vamos só caminhar mais um bocadinho com o Sr. Han, porque depois temos ainda tentar passar para o segundo e terceiro capítulos, mas há um ponto interessante aqui, eu sem querer estragar a vossa festa da apologia do Sr. Han, mas eu continuo a puxar um bocadinho para baixo. Para quem cresceu como nós, naquelas duas dicotomias ser e ter, não é? do Erich Fromm, exatamente. em que nós sempre diabolizamos o ter e vivíamos numa sociedade do ter. Parece que agora o Sr. Han está a fazer uma apologia do ter em relação a uma dimensão do ser
que é para onde nos remete a experiência, é para onde nos remete a era da digital, é para onde nos remete a hiperrealidade e tudo isso, é sair do ter e entrar numa esfera do ser. O que me parece é que essa esfera do ser que nos é apresentada pelas novas tecnologias não agrada ao Sr. Ano. E ele de alguma forma é, como o David há pouco já usou, de alguma forma um conservador, não é? Quer voltar ao romantismo anterior das coisas, da mesa, do avô, da cadeira, do bisavô, por aí fora. Mas tudo isso, nós antes, eu pelo menos quando comecei a crescer intelectualmente, olhava para essas coisas como a esfera errada, a esfera do ter, que nos torna consumistas, que nos torna materialistas, por aí fora. Portanto, ele até usa esta expressão, e eu vou então citar, porque esta citação acho que nos vai ajudar, caminhando com ele podemos ir um pouco por aí. Porquê é que eu estou a estragar um bocadinho a vossa festa em relação ao Sr. Ano? Porque acho que ele explora pouco o outro lado, não é? O exercício de pensamento é mais um exercício de cumprimento de agenda, da agenda anti-neoliberalista que ele tem, que ele é mais do que assumida nos livros dele, mas perde depois a festa, gosto, mas perde depois no exercício de reflexão que o próprio não faz. Mas ainda bem que eu li, porque depois eu acabo por fazer, não é? Deixem-me só então pôr aqui a parte que acho que nos vai ajudar aqui um bocadinho a perceber isto. Eu vou ler, são quase 10 linhas. A infosfera, portanto a esfera da não coisa, não é? Tem sem dúvida um efeito... Desculpa. Força. Espera aí, Tomás, estás mais ou menos, eu calculo que estejas no segundo capítulo da Posse à Experiência. Não, no primeiro ainda, é o primeiro. Ainda estás no primeiro? Sim. Estás mais ou menos em que ponto do capítulo? Opa, deixa-me ver aqui, digo-te já. É um que começa pela infosfera, o parágrafo, é isso? Como é, exatamente. Como o meu é... Eu nem tenho aqui. Já sei. Passei para o Word. Para quem estiver com a edição portuguesa, eu gosto muito disto, estamos aqui a conversar e malta está a seguir-nos agora ou vai estar a seguir-nos aqui a 3 anos. Espetáculo. Sim. Para quem tiver a edição portuguesa, estamos no início da página 15. Obrigado. A cabeça de Janos, não é? Ou antes ou depois, agora não me lembro. Peraí. Tu vais ler a infosfera. A infosfera tem sem dúvida um efeito. Não é essa, não é da cabeça de Janos. Então peraí, então é onde? Tem a ver, mas é no seguimento disso, exatamente. Não, mas espera aí, mas estás em... Acho que era interessante para mim, também para quem está lá em casa, podermos acompanhar. Eu tenho aqui, eu estou a partilhar. Não estás a ver? Mas eu sou um bocado toque, ou seja, não técnico oficial de contas, mas um pouco obsessivo. E gostava de na minha é na página 20, deixa-me pensar, olha, no parágrafo 17. Do parágrafo 17. Espera aí, estás no da coisa ou não coisa, certo? Sim. Primeiro parágrafo capítulo, 17. parágrafo 17, exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sim, está aqui. 7, 8, 9, 10. Sem dúvida que a infosfera tem efeito emancipador, é isso? É na página 17. Até podem comparar a minha tradução, do espanhol para o terceiro parágrafo. Ok, boa. Fixe, porreiro, obrigado. Página 17, ok, último parágrafo, página 17. Fixe, boa. E antes daquela parte que eu aqui pus amarelo, daquela parte em que ele fala da evolução da ligação do homem com os artefactos. Ora, deixa-me ler estas duas aqui, depois acho que podemos perceber aquilo que estávamos a falar há pouco. A infosfera, portanto a esfera da não coisa, tem sem dúvida um efeito emancipador. Portanto, ele parece dado barato aqui. Liberta-nos eficazmente do penoso trabalho da esfera das coisas. Sim? Eu agora não tenho que ir às finanças, não tenho que ir aos bancos, porque vivo na infosfera. Isso é bom, não? A civilização humana pode entender-se como uma espiritualização crescente da realidade. É esta parte aqui que eu acho interessante. Eu não sei se era isto que te estavas a referir, David, no início do diálogo, quando disseste que ele parece que, de alguma forma, até aceita ou vê algo positivo na era da digitalização. Mas não o explora muito, e falo muitas vezes por interposta pessoa, na voz deste Willem Flusser, teórico dos meios de comunicação, como ele chama. Adoro este trabalho, teórico dos meios de comunicação. Portanto, esta entrada na infosfera, visto de um ponto de vista daquela dicotomia ser e ter, é como ele chama, uma espiritualização crescente. É um aproximar-nos da esfera do ser. É a tal esfera que sempre valorizamos em detrimento da esfera do ter, materialista, consumista, por aí fora. O homem, na infosfera, transfere sucessivamente as suas capacidades mentais às coisas para as fazer funcionar por ele.
eu sei que ele diz isto de uma forma negativa, mas eu posso ver isto de uma forma positiva, não é? Mas eu acho que ele não está a ser negativo aqui. Eu acho que ele está a ser Mais genuíno. à frente, depois na conclusão que tira, não é? Ele depois é negativo, não é? Sim, Mas é sim. tipo uma espécie. Aqui Ele não. está-nos a dar de bandeja isto. Exatamente. Mas olha os 3 degraus da espiritualização. Eu pus aqui amarelo e vou tentar resumir. São os 3 degraus da nossa relação com as coisas. Não é? Ele não dá estes exemplos, sou eu que dei aqui. A nossa relação com a enxada. A enxada libertou-nos de muito trabalho, não é? Não temos que esgaravatar com os dedos, podemos ter um utensílio, mas ainda assim magoa-nos, forma calos, não é? Portanto, a enxada, de alguma forma, é um caminho para a espiritualização, mas ainda é muito material. Quem pegou numa enxada... eu não, porque eu sou alentejano. Conhecem aquela anedota? Mais vale uma mão inchada que uma enxada na mão. O segundo passo é o tiar. Sim. O tiar liberta-nos ainda mais. Ainda temos que estar lá. Temos que trabalhar o tiar, temos que operar o tiar. O terceiro passo é do YouTube. Não é? Já pensa por nós. Não é? Isto é, num certo sentido, uma coisa que pensa por nós. Eu fiz a mesma análise do que tu, curiosamente. Portanto, conviro-vos com a tua análise. Há aí uma ideia de no fundo, 3 escalões. A coisa máquina, para a qual transferimos aquilo que o João chama o impulso. E a não coisa. Portanto, e a não coisa, para a qual já transmitimos também a inteligência. Transmitimos-lhe a nossa mente. Seria o tiar que se autoprograma, que nós programamos, e o tiar sozinho ao longo do mês, com apenas um gajo ir lá uma vez por semana a reprogramá-lo e a controlar, tece o que tem a tecer. Essa tripla análise é interessante. Diz, Tiago, diz. Ele dá um nome a isso, são os infómatas, não é? Os infómatas, sim. Mas este nome é bastante mais interessante. Ele vai buscar a Hannah Arendt, aquela categorização do Homo Faber e o... nós falamos isso com o Pedro Sol, por acaso, mas era o homem que faz e o homem que labora, parece. O homem que labora e o homem que faz. É a diferença entre o operário e o artesão. É? Um está mais perto dos e o outro também será mais autónomo, não é? Mas ele apresenta aqui uma dimensão muito interessante, que é do Homo Ludens. E não sei se também tivemos aqui com o Aires Almeida, sobre a cigarra filosófica, que foi o autor da cigarra filosófica, defendia a ideia do jogo, da brincadeira, como o mais alto patamar que o ser humano pode. Portanto, estas desculpa, eu estou a ouvir-te com interrupções. Não sou apenas eu. Não, eu também estou. Tá, ok. Eu acho que quando mãos isto começa a ficar lento. Eu vou tentar repetir. Portanto, Espera aí, Tomás, desculpa, tenho uma ideia que é, se calhar enquanto estás a partilhar, não partilhares ecrã e vídeo ao mesmo tempo, acontece o mesmo quando estou no computador. Imagina, quando estás a partilhar ecrã, suspender vídeo, ou então se já lemos, voltares ao vídeo. Porque às vezes isso tem sobrecarga de dados. Não, estava a dizer que ele apresenta aqui uma categoria entre o ser humano que é o Homo Ludens. E houve um diálogo que nós fizemos com o Aires Almeida acerca do livro do Bernard Suits, Cigarra Filosófica, em que ele defendia exatamente essa ideia de que o jogo é aquilo que mais próximo nos aproxima do que deve ser o ser humano. Quando jogamos, quando estamos a jogar, quando estamos a brincar, quando estamos libertos do trabalho, é aí que somos verdadeiramente humanos. Esta visão, não é quase como a tal cabeça de Jânio, ele só explorou uma, não explorou a outra. Era interessante explorar esta parte, né? De que a infosfera liberta-nos do trabalho, liberta-nos das obrigações, liberta-nos da realidade e do ter. E eu acho isso extremamente interessante. Pois, o segundo capítulo, não sei se... pronto, eu não quero passar já para o segundo capítulo, mas é só referi-lo, porque começa justamente com essa ideia que estás a dizer. Tipo, porque o Han, ele mostra-se bastante consciente dessa primazia clássica do ser em relação ao ter. E fala do Fromm. Ele cita-o aqui no... Ele diz aqui, logo no início do segundo capítulo. O Eric Fromm, não é? Sim, ele diz assim, diz ele. Hoje queremos experienciar mais do que possuir, ser, mais do que ter. Ele assume, hoje queremos mais ser
mais do que ter. Eu achei esta parte interessante por razões, não sei se, curiosamente, coincidentes com a tua, mas acho que a minha reação foi diferente, porque eu achei bastante refrescante ver um autor a defender algo completamente contrário àquilo que nós tradicionalmente, ou que nós bebemos desde a nossa infância, não é? Que o ser supõe-se ao ter. E ele diz, pronto, mas isto é um exercício também especulativo, e ele também, logo de seguida, qualifica o que é esse ser que ele está a dizer. Mas só esta ideia de ele contrariar a primazia do ser em relação ao ter, e de alguma forma ter alguma nostalgia do ter, e dizer e sugerir que este ser que se superpõe ao ter, as coisas não podiam, não é nítido que isso seja bom, que o ser tenha superposto ao ter, quando, como tu dizes, parece que é a consumação de um imperativo, não é? Tipo, e ele troca-nos as voltas aqui. Parece que em plena consumação desse imperativo, ele dá-nos a indicação contrária. Diz-nos que aí está um problema. Tipo, quando nós chegamos ao patamar em que valorizamos mais o ser do que o ter, o An aponta-nos um problema nisso. Pronto, eu acho isso interessante, porque realmente é muito contraintuitivo. Nós educamos as nossas crianças, como tu disseste, importa é ser, não importa ter muitas coisas, não sejamos materialistas, não sejamos consumistas, as coisas valem muito menos do que as relações humanas, pronto. Tudo isso, habituamos a ouvir isso, e eu acho que isso digamos, são preceitos morais que eu concordo e que são válidos. Mas realmente o Hans dá-nos uma outra perspectiva disso. Diz-nos que realmente estamos numa era em que valorizamos o ser acima do ter, mas isso não é necessariamente bom. Porquê que não é necessariamente bom? Por aquilo que tu há pouco disseste, porque nós estamos a viver o ser de uma maneira, não é, que reduz esse mesmo ser. Reduz como? Reduz a informação. A experiência é a informação. A experiência é aquilo que é acessível. Pronto, nós já não queremos ter as coisas. Pronto, ok, ultrapassamos essa fase. Isso até poderia ser bom. É um caminho para a espiritualização do ser humano. Fixe. Está tudo bem, não é? Mas o problema é como é que nós nos espiritualizamos. Espiritualizamos, se calhar, da maneira pior, que é amesquinhamos essa espiritualidade com um chorrilho de informação e de memes e de coisas passageiras que vivem da pura surpresa, que, pronto, acaba por ser uma espiritualização pobre. É um espírito, não é o espírito que nós queríamos, não é? Quando o monge budista se afasta para a montanha e procura esvaziar a mente, aquela menina que está a partilhar memes ou está a dançar no TikTok, não estará ela mais próxima do monge budista com a mente vazia do que alguém que passa a vida preocupada com a desflorestação da Amazónia? Eu estou a tentar fazer de advogado do diabo, perceber de que forma é que essa aproximação ao ser sem a esfera do ter pode ser interessante. Eu vejo isso muito explorado, percebe? A mim, ou seja, só comentando ainda o capítulo anterior, David, só para finalizar esta imagem muito rapidamente, a menina que está a dançar no TikTok está a viver o momento, não é? Está preocupada apenas e só com aquilo, com o prazer, está a ser, ela está a ser. Claro que dito desta forma, a menina que está a dançar o TikTok é horrível e ninguém aceita, mas se disséssemos isso, arranjássemos outra imagem, se cortássemos o cabelo à menina, vestíssemos de umas vestes cor de laranja, puséssemos numa montanha no Tibete e em vez da dança TikTok estava a recitar mantras, estava a fazer exatamente a mesma coisa, digamos assim, a viver o momento, a experienciar o momento, mas já achávamos uma coisa boa. Pois, sim. Desculpa, eu concordo com isso. Eu acho que as coisas são nebulosas, não é? Pode haver... eu acho que é aquilo que o David disse há pouco, que é, verifica-se que esse tipo de experiências do TikTok, em vez de nos tornarem pessoas mais... Por exemplo, imagina o estado de espírito de alguém que está, de um monge budista,
com o estado de espírito dessa rapariga que está a dançar para o TikTok, não é? Aparentemente, se nós fizermos um instantâneo, a comparação pode ser benéfica para a rapariga e pronto. Mas se calhar o que se verifica, e podemos pensar porque é que isso se verifica, é que isso não acontece, tipo, isso está a trazer ansiedade e verifica-se que os resultados não são essa serenidade espiritual que o budista consegue. Parece o contrário até, parece que o resultado dessa dança é o contrário daquilo que era esperado, não é? Essa espiritualização, em vez de nos levar a um estado de maior felicidade, de maior serenidade, de maior encontro connosco próprios, está a surtir o contrário. É uma espiritualidade de fuga, é uma espiritualidade ansiosa que não está a ajudar. Pronto. A comparação entre a menina do TikTok e o monge budista, só mesmo um grande esforço em ser advogado do diabo é que permitiria fazê-la. Vejo algumas diferenças fundamentais. Em primeiro lugar, a questão da atenção, não é? Fazer um TikTok é um gesto fragmentado. O Byung Chul Han insiste muito nisso nesta obra e noutras, na perda da narrativa e na perda do sentido e na perda sim, é isso, na perda da narrativa que dá sentido e na ideia do presente como uma sucessão de instantes atomizados. E o TikTok é isso, ou seja, são pequenas danças, também é outras coisas, também é uma afirmação de minorias étnicas, também é um modo de jovens dos subúrbios ascenderem na sua mobilidade social, também é outras coisas. Mas é, diferentemente às tradições da meditação, um gesto do fragmento, do momentâneo, enquanto que o budismo, ou a prática da meditação, é todo o oposto, é o tentar, por exemplo, ter um maior tempo de atenção na respiração, e ficar, por exemplo, 20, 30 segundos só atento à respiração sem outros pensamentos, já é algo que só depois de muitos anos se consegue. Em segundo lugar, isto lembra-me uma conversa que tive com uma amiga minha que me dizia, mas isto não é assim tão mau, porque eu sentir muitas fotografias e fico com isto de recordar aos meus netos. Mas isso é uma visão que não retrata, porque os smartphones não são pequenos discos rígidos, depois o TikTok não é a menina que o está a fazer pelo prazer de dançar, guarda no telemóvel e mostra às amigas, não, ela põe aquilo na rede e depois espera ter likes e depois vai ver quantos likes é que tem e depois volta a fazer o login para ver se já tem mais likes do que antes. Mas apenas cruzando. Mas eu acho que a comparação do. Quer dizer, eu gostava, a comparação do Tomás, acho interessante, porque não é com o monge budista. Pronto. Imagina, é uma hipótese. Imagina, tens uma rapariga no Tibete a dançar uma dança, sei lá, qualquer típica do Tibete, pronto, e com as vestes do Tibete, e a dançar ao jeito do Tibete, não é? Pronto, essa comparação com a rapariga que está a dançar para o TikTok, pronto. Um instantâneo pode colocá-las de repente. Eu estou super confuso. A rapariga que está no Tibete e a rapariga do TikTok são a mesma ou não? Gêmeas separadas à nascença. Não são gêmeas separadas à nascença. Nunca vi espontâneo lá na TVI. Ele lê muito a ideia, ele lê muito a ideia. Não pode ser assim, não é? Tens que te atualizar. Este é o clássico. Há clássicos da filosofia, também há clássicos das imagens que nós vamos buscar, não é? Olha, só para provar que eu sei do que estão a falar da novela da Sofia Alves, cuja música era assim: duas vidas separadas pelo tempo. Epá. Olha, estás a ver? O ano não. Afinal, é de ver novelas, pá. Mas é isso, essas imagens que nos faltam.
Eu queria só, já para avançarmos para o segundo capítulo, Força. Para avançarmos para o segundo capítulo, pegando no que o Tiago disse, eu não conheço em profundidade o trabalho deste psicanalista e teórico da cultura, o Erich Fromm. Seria muito engraçado em inglês alguém perguntar-lhe "Where are you from?" E ele diria "I'm right here." Perdão. "I'm right here in front of me." Mas, em primeiro, fazer uma parte que eu acho que isso também é muito interessante em Byung-Chul Han, ele foi teórico da cultura e foi professor de filosofia da cultura. E, por exemplo, o gajo que inventa, que cria o termo não coisas, este Wilhelm Flusser, eu fui pesquisar, é um autor brasileiro, meio checo, meio brasileiro, e é muito interessante porque o Byung-Chul Han consegue dialogar com a filosofia da cultura. Por exemplo, mesmo o Homo Ludens é um conceito de um Johann Huizinga, historiador, e portanto ele consegue ser um académico que por um lado dialoga com os teóricos da cultura e por outro lado dialoga com a tradição filosófica. A meu ver, quando o Byung-Chul Han, contrariamente ao que estaríamos habituados de acordo com o lema, que é temos de focar-nos mais no ser do que no ter, mais no ser do que no ter, e sermos boas pessoas, sermos pessoas maduras, responsáveis, é percebermos que é mais importante ser do que ter. Eu acho que há aqui dois modos de ser, e Byung-Chul Han está a criticar um deles. Ele não está a criticar a ideia de que devemos voltar ao ser. Agora, o que ele sim está a criticar é este modo de ser, ainda pegando na parte que o Tiago leu, no final do primeiro parágrafo, do início do capítulo da Posse à Experiência, página 21 da edição portuguesa, ele diz: eu sou tanto mais quanto mais experiencio. Portanto, o que está em causa, a meu ver, não é em Byung-Chul Han a crítica à noção de ser, é a crítica à noção de ser atual, em que o que somos nada mais é do que a soma puramente quantitativa, como boa soma que é, de experiências. Isto está presente, por exemplo, se dois jovens entre os 30 e os 40, dois jovens adultos estão a conversar e um está num trabalho efetivo há 8 ou 9 anos e sente-se bem com isso, normalmente a pergunta que surgirá é: mas como? Não queres coisas novas? Não queres outras coisas? E então nós temos de ter muitos empregos e muito empreendedorismo e fazer muitas coisas. De igual modo, se formos de férias e estamos a mostrar fotos, estamos nos copos com amigos e temos 5 fotos para mostrar, vai ser estranho, as pessoas vão perguntar-nos: mas espera, então, só tiraste 5 fotos? Portanto, o que está em causa, a meu ver, em Byung-Chul Han, ou seja, aquilo que ele critica é a conexão da ideia de ser com uma mera concepção quantitativista das experiências. Isso, curiosamente, está muito presente no Instagram. Há toda uma indústria no Instagram que são os coaches de crescimento. Eu tenho uma conta de Instagram associada ao meu canal de YouTube, vou colocando lá coisas, mas coloco coisas que acho que façam sentido e com as quais tenho um vínculo. Há coaches de Instagram que supostamente treinam as pessoas para ter contas de Instagram que crescem muito, que dizem: não interessa o que postes, não te preocupes demasiado com o que postes, posta muito, coloca 3, 4 mensagens por dia. Há várias dicas de Instagram que dizem: se não tens nada para pôr, volta a pôr no Insta uma coisa que puseste há 5 meses e que teve muitos likes. Portanto, para concluir, a meu ver, o que está em causa é, de acordo com Byung-Chul Han, é a ideia de que ser tem a ver com experienciar muito. Ora, ao experienciar muito, perdemos o vínculo a cada coisa. E o ter que o Byung-Chul Han pressupõe é um ter capitalista ou não, mas que pressupõe um certo cuidado. Um certo cuidado mesmo com, eu imagino um frigorífico, não é? E o frigorífico para o qual a família poupou, que se for cuidado dura 10 anos, e que é trazido a um certo sítio da casa, e é limpo,
ok, é um ter capitalista, a pessoa compra o frigorífico, pode gabar-se que tem um frigorífico XPTO, mas é ainda uma coisa, exige ainda um certo cuidado. O frigorífico infómata ou infomata, não sei como pronunciar este neologismo, infómata, já não vale por si. Como é que eu cuido do digital? Eu acho que aqui, esta é a grande pergunta que o Churran nos impõe, é o que será feito do cuidar? E o que será feito dessa relação espacial que temos com a coisa? Pois, só para complementar aquilo, pronto, mais umas linhas à frente, nesse mesmo capítulo, ele dá-nos o exemplo do colecionador, não é? Tiago, deixa-me só introduzir isto, então, e depois metes essa. Pode ser? Eu, por acaso, ia agora partilhar a tela com essa. A minha questão é, vocês conhecem aquela borboleta que vive um dia, ou um dia e meio, 2 dias, que é a efêmera, não é? Em que é que a nossa vida, num sentido cósmico, universal, é mais importante que a vida da efêmera? Não é? Não é. Se nós formos ver as características das não-coisas, bem, eu tinha aqui uma lista de 30, mas vou pegar nas 5 primeiras. A impermanência, fugacidade, a não individualidade, uma série delas. Tudo isto são conceitos vistos de um ponto de vista negativo pelo Byung-Chul Han, associar as não-coisas. Mas impermanência, superficialidade, fugacidade, não individualidade, podemos como coisas positivas. A dança da menina no TikTok, despreocupada, sem pensar em mais nada, é tão válida quanto a vida da efêmera um dia e meio. E porquê é que é menos válida que alguém que está preocupado com os problemas do mundo e lê filosofia e lê Heidegger? Dá-me ideia que o Byung-Chul Han, se vivesse há 60 anos, estaria com esta posição crítica e pessimista sobre os problemas de há 60 anos. Se vivesse há 600 anos, estava com essa posição crítica. Ele é assim, tudo bem. Mas o que me faz espécie, como se diz aqui no Norte, é a incapacidade que ele tem, não é incapacidade, que ele capacidade terá muita, é a não vontade de explorar o outro lado, de fazer um pensamento realmente crítico, não é? Dialético, ver o que há de bom aqui. Ele não consegue ver isso, não é? E por isso é que insisto nesta tecla. As pessoas leem isto e há pouco da vida é constatar o óbvio. As pessoas percebem isto, a gente sabe os perigos do telemóvel, mas por que não abraçar o futuro? Por que não abraçar isto? Como é que será a humanidade se todos seguirmos aqui a fazer dancinhas no TikTok e deixarmos de trabalhar e simplesmente nos preocuparmos com o momento? É assim tão mau? Não é? A meu ver, as coisas têm evoluído bem até aqui. Há algum conservadorismo da parte dele, não há dúvida nenhuma. Ele é um escritor extremamente conservador. Não há mal nenhum nisso. Agora, vender isso como a verdade absoluta e a única forma de olhar para as coisas é que me parece um pouco estranho. Tiago, vou partilhar a tua do colecionadorismo, porque é o ponto de vista dele. Ok? Ok, tinhas uma anterior, eu vou por esta. Se quiseres voltar atrás, queres que eu leia ou lês tu? Lê tu. Gostas da minha voz? Sim, sim. Segundo, não queres dizer Walter Benjamin. Segundo Walter Benjamin, a posse é a relação mais profunda que se pode ter com as coisas. O colecionador é o possuidor ideal das coisas. A posse é a relação mais profunda que se pode ter com as coisas. Tudo bem, mas o pressuposto aqui é que é bom ter uma relação profunda com as coisas. Não temos que aceitar isto, não é? Não sei. O meu ponto é este. Eu queria ver agora esse colecionador e já me estou a encontrar. Isso está depois ok, está bem. Ok, está bem. Colecionador, o possuidor ideal das coisas. Sim, vamos lá ver. O Benjamin. O Benjamin não. O Han. Neste caso, o Benjamin. Diz: o colecionador de Benjamin interessa-se menos pelo valor de uso das coisas do que pela sua história e fisionomia. Tipo, isso é quase uma relação não utilitária com as coisas, quanto a ver as coisas de outra maneira. Pronto. Isso, voltamos, acho que isso também, quer dizer, o livro também está feito um bocado dessa maneira. É um bocado cíclico, não é? Estamos sempre um bocado à volta da mesma ideia. Mas é do género, o colecionador é aquele que se calhar faz justiça àquilo que há pouco disse da coisicidade da coisa, ou da coisidade da coisa.
que é, a coisa, se quiserem, tem, assim, grosso modo, tem estas duas componentes. Tem a sua função e tem a sua materialidade, não é? Ou a sua coisicidade, independente da sua função. Pronto. Como o David disse há pouco, porque é que o smartphone é uma não coisa por excelência? Porque nós não estamos a olhar para o smartphone, nós estamos a olhar para aquilo que o smartphone nos está a dar momentaneamente. Pronto. Quando eu estou a usar a caneta, se estou realmente a usá-la no momento em que estou a usar, aí pode haver uma certa mistura. Pronto, estou mais preocupado com a sua utilidade, mas ela está de tal maneira presente corporalmente no modo como eu uso, que a coisidade dela também está presente de alguma forma. Pronto. Mas, quando o colecionador, o que é que faz? O colecionador tem, o que eu diria, quase uma espécie de atitude estética para com as coisas. E que o próprio Heidegger também já falava disso, que é digamos, retirar a etiqueta do uso e olhar para elas na sua densidade. Pronto. E na sua elegância, e na sua fisionomia, como ele diz aqui, não é? Na sua... na sua história, na sua fisionomia. Pronto, eu falo aqui da história, mas suponho que seja uma história, se for um colecionador de moedas, não é a história dela enquanto instrumento de troca, digo eu, deve ser, quer dizer, o momentâneo deve ser a história dela, como é que ela surgiu, que impacto é que teve na sociedade, porventura, quem é que a usou, que narrativas é que se podem interceptar, não é? Com o uso dessa moeda ou com aquele vaso. Pronto. E tudo isso o colecionador é capaz de fazer. O colecionador olha para as coisas de uma maneira completamente diferente daquelas que nós vemos. Por exemplo, no próprio telemóvel, curiosamente, também já está a adquirir um pouco isso. Sei lá, há pessoal que não sei, neste momento se calhar ainda não, mas eu imagino daqui a uns anos, se posso olhar para um Nokia, não é? Ou para os primeiros telemóveis, como não pelo seu valor do uso, que já não funcionam sequer, que já ninguém usa, mas pelo seu design, pelo momento histórico em que surgiu, pela sua coisidade, pronto. E pronto, acho isso interessante, mas agora, o que eu acho é que... Tiago, isso seria uma coisa que depois é ressuscitada. O Nokia? O tal Nokia começou por ser uma não coisa que depois, por algum motivo histórico ou por interesse arqueológico ou o que seja, coisa. Sim, é exato, é isso. Torna-se uma espécie de coisa retrospectivamente, não é? Mas estamos atentos ao material, como é que aquilo foi feito, qual era o design, o que é que estava na moda na altura, se era pequeno, se era grande, se era arredondado, se era mais quadrado, se era pesado. Tudo isso que eu acabei de dizer não tem nada a ver com o uso do telemóvel em si, não é? Mas são coisas que, se calhar, posteriormente vão ser valorizadas. Como é que se chegou àquela concepção, tudo isso. Pronto. Mas isso já aparece na atitude estética, não é? Autores de atitude estética dizem isso, e o próprio Heidegger também diz isso, que é aquilo que há pouco estou a dizer, a atitude estética perante um objeto, qualquer que ele seja, passa por nos abstrairmos da sua função imediata. Pronto. O colecionador, não sei se há uma mistura disso, por acaso, mas sim, mas talvez eu tenho que pensar melhor sobre isso. Gosto dessa deixa, tenho que pensar melhor sobre isso. Sim. Mas achei... Deixa eu ver aqui esta tua outra citação. Sim. Queres ir à de cima ou à de baixo? Qual é esta? Ou é esta aqui? O ser humano desinteressado das coisas da posse não se submete à moral das coisas. Sim. São as duas interessantes para mim. Eu acho que a primeira, o ser humano desinteressado das coisas e da posse não se submete à moral das coisas, isso vem a tanto... Deixa agora ler só o resto, Tiago, lê só o resto, pode haver pessoas que não estejam a ler. O ser humano desinteressado das coisas e da posse não se submete à moral das coisas. Baseada no trabalho e na propriedade. Deseja mais entregar-se a atividades lúdicas do que trabalhar. Prefere experienciar e desfrutar a possuir. Então, isto era um bocadinho o meu ponto, não é? Exato, qual é o mal disto? Qual é o mal disto? Sim, eu também... Isto é o que faz uma criança, e toda a gente gosta de ver uma criança a experienciar, a desfrutar. Eu aqui, desculpem interromper,
mas não, porque tens insistido, a mim parece muito interessante na questão da criança. E eu acho que, a meu ver, nós não podemos desconectar a obra do Byung-Chul Han da sua crítica recorrente ao capitalismo. Ele depois, mais à frente, na página 25, e a meu ver é preciso ter isto em conta para analisar estas passagens, diz, na página 25, o capitalismo da informação representa uma forma intensificada do capitalismo. Ao contrário do capitalismo industrial, também faz do imaterial uma mercadoria. A própria vida adquire a forma de uma mercadoria. E, portanto, a meu ver, compreender a crítica de Byung-Chul Han exige compreender que, quando ele nos diz que como estávamos aqui anteriormente, quando ele diz o ser humano desinteressado das coisas e da posse não se submete à moral das coisas baseado no trabalho, deseja mais entregar-se a atividades lúdicas do que trabalhar, prefere experienciar e desfrutar a possuir. O que está em causa é que não é um ócio, não é um ócio livre, é um ócio mercantilizado e submetido às formas que o mercado adota. Ou seja, a criança que brinca livremente, e esta atitude infantil que agora, em certo sentido, muitos de nós têm, de brincar e colocar pequenos vídeos na net, e portanto uma certa ludificação e infantilização da vida, eu penso que Byung-Chul Han critica isso, ou pelo menos esta é a crítica que me parece fundamental, por estar ao serviço de uma mercantilização. E aí não deixa de ser estranho, quer dizer, uma criança de 10 anos, o seu olhar... Imaginemos que alguém ia ter, e tu és pai, eu ainda não sou pai, mas imagina alguém que ia ter contigo e dizia-te assim, olha, pá, dás-me 1 quilo de cabelo dos teus filhos por ano e vendes-me. Não lhes faz mal nenhum. Quando os levas os teus filhos ao cabeleireiro, pegas no cabelo deles, que está no chão, e em vez de deitares fora, vendes-me. Tu irias achar estranhíssimo e dirias, não pá, não vamos mercantilizar os resíduos corporais dos meus filhos. Isso não vai acontecer. É isso que acontece hoje em dia com as brincadeiras de criança. Quando uma miúda de 10 anos, às vezes já vi isto acontecer, e até já vi uma coisa muito engraçada, que eu estava com a minha companheira numa esplanada e estávamos os dois a comentar isto e a rir-nos, que estava uma miúda a fazer TikToks um bocadinho sexuais, e quando a mãe olhou fez uma cara de choque e não soube muito bem como gerir. Não era nada de pornográfico, mas eram TikToks nitidamente libidinais. Essa é outra questão, não é? Até que ponto é que este novo espaço público é um espaço hipersexualizado. David, só um parênteses para corrigir um bocadinho a tua analogia, muito rápido. Não, mas força. Eles tinham que gostar, tinham que ser eles a pegar nos cabelos e fazer umas tranças e gostar da atividade, que é o que acontece no TikTok, não é? É uma mercantilização, mas é um serviço que eles estão a usar e eles estão a gostar de fazer aquilo. Sim, mas a questão não é? Claro, é verdade. Estás a dar uma boa objeção à minha analogia, mas o que eu estou a problematizar é que nós estamos, por exemplo, a mercantilizar a atenção das crianças. Por exemplo, há youtubers portugueses e outros que se tornam muito ricos. E um youtuber torna-se muito rico, porquê? Porque tem muita atenção. É o teu caso. Sim, sem dúvida. Tem muita atenção. E muita da atenção que alguns youtubers têm é de menores de 18 anos. E, portanto, nós estamos a mercantilizar uma área que, quando se tentou mercantilizar, rapidamente teve regulação, e há muita regulação sobre a publicidade para crianças na televisão. Estamos a mercantilizar, por exemplo, a atenção das crianças. Então, eu não tenho essa visão idílica de que é a miúda fazer é sempre uma miúda, também é rapaz, não é? Fazer um TikTok e que gire, e porque é que ele diaboliza isto? Ele diaboliza isto porque subitamente o brincar sozinho, o brincar com outros, o brincar pelo brincar está a ser substituído por um brincar mercantilizado, por um brincar que se subordina à lógica capitalista do lucro.
E esta é uma crítica que eu acho que podemos concordar ou podemos discordar, mas coloca Byung-Chul Han na longa linhagem dos críticos do capitalismo. Um crítico em certo sentido trágico, porque não apresenta uma solução, limita-se a apontar os podres do sistema. E esse é um olhar interessante que me parece que temos de ter quando lemos Byung-Chul Han, é lê-lo como um crítico do capitalismo, e não se trata de criticar a cultura lúdica. É que esta é uma cultura lúdica subordinada à ideia da partilha e à ideia de mercantilizar o que antes era um limite ontológico, mercantilizar a própria atenção, mercantilizar a própria atenção ao corpo do outro. E isso é pensável, pelo menos. Está, mas isto, em última análise, acho eu, tem um teste de algodão, não é? Que são estudos empíricos sobre a matéria. Pronto. E porque eventualmente nós podemos especular que mercantilização poderia ser benéfica. É pelo menos possível isso, sei lá, imagina. A Netflix acho que é um caso bastante óbvio da cultura subordinada à lógica do mercado. Pronto. Mas foi na Netflix, por exemplo, que tu viste o dilema das redes sociais. Não é? Foi através da própria Netflix que tu viste essa, não é? Pronto. E a Netflix tem uma série até de documentários e de filmes e de séries, com uma crítica ao próprio dinâmica capitalista. Pronto. Por isso, eventualmente, é pelo menos possível tu tens estes dois mundos conciliados. Tens uma lógica de mercado e uma emancipação social. Podia acontecer. Pronto. Mas porque podia dar-se o caso das empresas que dominam o meio terem bom coração e conjugado com o interesse. Hipótese 1, ter bom coração, e hipótese 2, ou pode ser A, ou hipótese 1 e hipótese 2 ao mesmo tempo, pode a dinâmica capitalista, que é construída basicamente com as escolhas individuais, com o conjunto das escolhas individuais, surtir no conjunto algo emancipatório. Pronto. Mas pode não acontecer. Por exemplo, os concertos de Tony Carreira enchem, e um concerto de um autor, se calhar, um pouco menos, como dizer, pronto, mais substancial no musical, não enche tanto, pronto. Mas podia acontecer. Agora, o que acontece é que há estudos empíricos já sobre isso. E eu vi um estudo há um tempo que falava sobre a taxa de depressão nas meninas adolescentes, raparigas adolescentes, e tentava-se mostrar que tem aumentado, e há uma relação entre o uso, há pelo menos uma correlação, que é preciso ser estudado se existe realmente uma causalidade ou realmente uma ligação íntima entre as coisas, mas pelo menos há uma correlação entre a evolução do uso das redes sociais e a taxa de ansiedade e depressão. Tiago, mas temos que ver a quantidade de uso. Se puseres essa mesma miúda numa escola das 8 às 10, a quantidade de escola também é claro, prejudicial. A quantidade de desporto também, a quantidade de catequese também, não é? Exatamente, mas se calhar o que se verifica é que está a haver um certo vício, uma certa atmosfera viciante das redes sociais e dos smartphones e isso, pronto. E por isso a quantidade, como existe esse vício, a quantidade está aí para lá, se calhar, daquilo que seria saudável. E isso pode nos fazer pensar, pronto, mas isto lá está. Tipo, isso é uma avaliação empírica, não é? Que nos pode auxiliar nas nossas divagações especulativas, que em última análise é isso que vai determinar, acho eu, que vai validar ou não validar as nossas reflexões. Estou de acordo contigo. Só para terminar, porque realmente eu estou de acordo quando tu, Tomás, dizes
que a partir não vejo mal nenhum naquilo. Eu também não vejo, realmente, teoricamente, o homo ludens, não é? O homem lúdico, e o homem que agora deixa de se preocupar tanto com a propriedade e com o trabalho e se preocupa mais com o lazer. Eu acho isso ótimo. E eu particularmente, há muito que apregou esse valor do aspecto lúdico da vida. Pronto, mas infelizmente o que se está a verificar é que esse lado lúdico está a ser vivido, pronto, digamos, a fazer crer nesses estudos de uma maneira, se calhar, não tão saudável como nós poderíamos imaginar. É mais isso. É mais esse problema, acho eu. Sim, eu estou de acordo com o Tomás, não, ou melhor, eu diria que eu não discordo de quase nenhum problema que o Byung-Chul Han levanta. Isto é, todos os problemas que o Byung-Chul Han levanta parecem problemas efetivos, merecem a minha preocupação. Acho é que a realidade contemporânea, ocidental, democrático-liberal, capitalista, chamemos-lhe o que quisermos, tem sinais inversos. Isto é, dou um exemplo. Por um lado estamos presos ao smartphone, mas por outro lado, de uma forma interessante, tradições orientais de meditação estão a tornar-se cada vez mais comuns no Ocidente, e há cada vez mais centros de meditação. Isto é, ao mesmo tempo que cresce o uso do smartphone, cresce também o sinal de alerta. E, portanto, eu não tenho uma leitura catastrofista do humano. Pelo contrário, acho que o humano vai encontrando problemas e vai se adaptando. Por isso, se lemos Byung-Chul Han para adotar uma visão catastrofista, essa não é a minha perspectiva. Agora, eu acho que a missão de Byung-Chul Han enquanto filósofo é alertar para os perigos do capitalismo digital. Mas porquê é que ele não aponta para as vantagens? Porque, em certo sentido, o capitalismo já faz esse trabalho. Isto é, nós não precisamos que o nutricionista venha dizer que o McDonald's não é assim tão mau. Se calhar não é assim tão mau, mas o McDonald's já faz o trabalho de se autopromover, já há um McDonald's em cada esquina. Então, de certo modo, Byung-Chul Han neste livro, e eu não li isso anteriormente, admite claramente que há um potencial emancipador, que há um potencial de libertação nas não coisas, ele admite-o, mas depois não o explora. E talvez não o explore porque não considera essa a sua missão. De igual modo, Marx também admitia que o capitalismo melhorou as condições de vida de parte das classes trabalhadoras, mas depois não se dedicou a fazer um estudo antropológico sobre isso. Pelo contrário, Engels foi explorar a condição dos trabalhadores das fábricas, não foi explorar a condição dos trabalhadores dos serviços que estavam um pouco melhor. Portanto, acho que também não podemos pedir a Byung-Chul Han que o seu projeto seja outro. E se calhar, não sei se faz sentido ou não, digam-me vocês, como a hora também já vai longa, passávamos para o terceiro capítulo, porque falou-se aqui da adolescência, do TikTok, e podíamos passar para o do smartphone. Faz isso, David, faz isso, boa. Eu estou em mudança de estúdio aqui, pá. É, mas só uma observação em relação ao capítulo 2. E em relação a isto do homem que não se subordina à moral das coisas, eu acho bastante interessante um fenómeno que está a acontecer, que eu acho que é positivo realmente, que é que eu vi isso no programa 60 Minutos, que é um fenómeno que começou mais ou menos depois ou durante ou depois da calmia da pandemia, que se chama The Big Resignation. Tem este nome social, que é o quê? Nos Estados Unidos da América, tem-se verificado que tem ocorrido um número exponencial de uma coisa que antes não acontecia tanto. Apesar de acontecer, agora acontece muitíssimo mais, que é o quê? As pessoas, pura e simplesmente, demitirem-se dos seus empregos. As pessoas demitirem-se dos seus empregos. As pessoas chegarem a uma altura e dizem assim, pá, não estou para isto, vou tentar mudar. Aproveitam as poupanças que conseguiram reunir até então, ou com apoio familiar, ou falam com a família e... houve um caso em que era um casal, em que a mulher falou com o marido e acordaram que sim, que
nesse espaço, nesse entretanto, o marido sustentava, não é, as coisas da casa. Há muitas, mas há imensas, pronto. Mas o que é facto é que, estatisticamente, existe, o Anne realmente tem razão. É uma tirada que empiricamente até se está a confirmar nos Estados Unidos da América. As pessoas não estão para aquela ideia do valor do trabalho, do valor intrínseco do trabalho quase, ou do valor primacial do trabalho, está a ser fortemente relativizada por outras valências da vida, por outras dimensões, que têm a ver com a autorrealização, têm a ver com os tempos livres, têm a ver com estar tempo com os amigos, com a família, com a criatividade, com a expansão da nossa personalidade. Tudo isso está a ter um lugar também agora, pronto. Por isso é algo que, há bocado, se os estudos empíricos estavam razão ao ano, no sentido da depressão estar a aumentar e da ansiedade estar a aumentar na adolescência, eu não sei se os estudos empíricos nos dizem que esta atitude perante a lógica, a moral das coisas, não está a ser benéfica. Não está, por exemplo, uma das coisas que está a acontecer, que até pode matizar um pouco o capitalismo, que é a relação empregado-empregador está a mudar. Porquê que está a mudar? Porque se as pessoas não estão tão disponíveis para trabalhar e não estão tão sujeitas às condições que lhe oferecem, o poder negocial é muito maior. Pronto, e as relações laborais podem estar a sofrer uma transformação por via desta atitude mental perante o trabalho. Pronto. Por isso, é algo que o Ant não aborda, porque ele está a falar especulativamente, mas que não lhe vem dar razão se ele quiser dar uma toada negativa a isto. Pronto. Sim, eu concordo contigo. A realidade é mais polifónica, em certo sentido, do que o Han nos quer fazer crer. Sim. No fundo, é como se houvesse aqui uma sinfonia com momentos tristes, momentos mais lentos e outros momentos mais alegres, e ele se focasse apenas nos mais lentos, nos mais tristes, nos mais melancólicos. Ou seja, não conto com Han para fazer um relato fiel da realidade, não é? Pois. Não é um livro do tipo do Steven Pinker, Enlightenment Now, ou aquele do Factfulness. Raramente o Byung-Chul Han, acho que nunca, apresenta uma estatística. Em certo sentido, também é um autor fenomenológico na ideia de parte das suas intuições culturais enquanto ser pensante que deixa a escrita correr. Eu, dos 3 ou 4 livros que li dele, eu nunca li a citação de uma estatística. Cita, sim, coisas do cotidiano, vai buscar coisas do cotidiano, é muito interessante. Eu acho que este livro é mesmo interessante, porque ele de repente está a falar do Messenger, está a falar das stories, está a falar do smartphone, está a falar do rato Mickey. Portanto, ele vai buscar, mas vai buscar mais numa ideia fenomenológica do modo como isso aparece na sua consciência, e a partir daí pode-se exportar para a consciência de todos, não é? O que é um método cientificamente muito pouco confiável. Eu mudei aqui de estúdio e de repente percebi que houve uma revolução contra o Sr. Ana, então foi isso? Não houve nada. Estás com um microfone muito profissional, pá. Ele está na minha mão agora, não tenho onde pousar. Mas, David, isso é uma coisa. Finalmente. O que tu estás a dizer, eu comecei um bocado por aí, não é? Parece-me que ele preocupa-se pouco com a verdade, porque senão ia procurar estudos empíricos, ia fundamentar as suas opiniões, ia ver outros pontos de vista, ia tornar o seu pensamento mais dialético. Ele está mais preocupado em passar uma agenda anti-neoliberal, de alguma forma conservadora, catastrofista, apocalíptica. Ele é um profeta do apocalipse do século XXI, digamos assim. Por isso é que ele vende. Os profetas vendem. O facto de ele vender muito já me pôs desconfiado e com o pé atrás em relação a ele. Eu acho que há dois Byung-Chul Han. Estou a gostar menos dele agora do que quando comecei a... Há um Byung-Chul Han panfletário, há um Byung-Chul Han panfletário e há um Byung-Chul Han analítico. E cada livro dele tem momentos claramente panfletários, claramente frases curtas, encadeadas umas nas outras, e tem momentos analíticos. E podemos, ao lê-lo, ir fazendo essa distinção. Meus caros, passamos para o terceiro capítulo. Vai para o terceiro capítulo, força, vamos lá. O meu dia começou às 9 da manhã e confesso que já estou cansadinho.
Opa, o meu dia começou Não às podes. 6 da manhã no mar. Fui surfar às 6 da manhã e amanhã lá estarei. Aí é espetacular. O Homo Ludens, pá. Mas repara, pegando nessa experiência Mas individual, eu acho que o que Byung-Chul Han critica não é isso. O que Byung-Chul Han criticaria, pelo contrário, se tu vais surfar às 6 da manhã, isso é um ritual, ele valoriza os rituais, usas uma coisa, valoriza as coisas. O que ele criticaria, por exemplo, seria a ideia de tu, imagina agora, teres um TikTok onde colocas todas as tuas surfadas e levas sempre o telemóvel contigo para as surfadas, pedes alguém para te filmar e de repente a surfada já não seria tua. Já não haveria um vínculo autêntico entre ti e a tua surfada. A surfada se viria apenas a ideia narcísica de te expores a outros. É verdade que mesmo aqui ele ignora, por exemplo, o potencial que o TikTok tem, por exemplo, em jovens de minorias étnicas das periferias urbanas, utilizam o TikTok como ferramenta de criação de trends, como ferramenta de emancipação económica. Essa parte parece não estar, contudo neste livro é admitida, mas não explorada. Agora, o que está em causa não é se tu vais surfar às 6 da manhã, eu acho que o professor Ana acharia isso maravilhoso, é se tu vais surfar porque tu tens um vínculo ritualístico com o ato de surfar, ou se vais surfar, metes uma foto às 7 para todos verem que foste surfar de manhã e chega às 2 da tarde e tens o objetivo de ter mais de 200 likes no post que puseste de manhã cedo para que todos te admirem como matutino surfista. Amanhã conta com essa fotografia. Não, e há outra coisa, o surf tem algo particularmente, como é que eu ia dizer? Bem, o que eu digo é, no surf tu estás em contacto com um objeto, por excelência, que há um filósofo que até diria que era um hiperobjeto, que é um Timothy Morton, que dizia que é um objeto por excelência, que é um hiperobjeto, que é o mar. Tipo, se há coisa que oferece resistência, se há coisa que está lá e que tens de subordinar a ele e que tens que agir segundo as regras dele e tens de sujeitar à sua imensidão e que é o mar. Tipo, o mar representa tudo aquilo que nós dissemos sobre as coisas num sentido mais exponencial possível. O mar não é informação, não é? É o contrário. O mar é o contrário da informação. O mar é o excesso de tudo. Tipo, e o surf é essa tentativa de tu, mísero ser humano minúsculo, não é? Com as tuas forças mínimas, conseguires usufruir alguma coisa, não é? Com essa imensidade que te ultrapassa. Por isso o surf seria, se quiseres, é um desporto, surf é uma arte, nem sei muito bem o que é que se pode... É um desporto... Eu vejo como um desporto, mas talvez seja uma arte, sim. Ok, pronto. Mas quando eu faço, não é arte de certeza, mas haverá artistas, sim. Haverá artistas, pronto. Mas eu acho que o surf é o desporto por excelência do contacto com a coisa. Não é? Essa coisa. Olha, vamos fazer um diálogo sobre filosofia do surf. Mas agora o David vai ler o mas isso lá está, leva-nos para um autor que eu li há pouco tempo, fica só assim a referência, que escreveu um livro que se chama Hiperobjetos, que é Filosofia para o Fim do Mundo, depois do fim do mundo, chama-se assim. E ele fala muito nessa nossa relação com os objetos que nos ultrapassam. Pronto. E que são muito maiores que nós e que nos fazem sentir minúsculos. Pronto, é uma espécie de agora o ano elevado a 10. Eu estava a pensar, quando estavas a falar de um objeto, estava a pensar que ias falar da prancha de surf, pode ser um objeto interessante também para problematizar. Isso também, a prancha, digamos, está mais de acordo com aquilo que essa resistência e essa relação mais imediata, pronto, mas mais do que isso o mar. A prancha é uma enxada, não é? Está ao nível da enxada. A enxada não muda há milhares de anos, não é? Já existem enxadas, portanto é dizer que é um bom instrumento. As pranchas de surf, desde que existem, evoluíram um bocadinho, mas são pranchas de surf. O material melhorou, mas o formato é mais ou menos o mesmo, o tamanho, tendo em conta o material, também é mais ou menos o mesmo. Portanto, é quase como um objeto perfeito, não é? A enxada é o objeto perfeito, tendo em conta aquela utilização.
pretendida, a prancha de surf também, portanto é uma coisa, nitidamente é uma coisa, e quem já levou com ela, com uma na cabeça sabe. Não é uma não coisa. Não é uma não coisa. Eu fiz bodyboard tem aqui no nariz. Fiz bodyboard durante uns anos e sei que ele vai com uma prancha na cabeça. É assim, eu se calhar agora, pá, ia propor ler um conjunto de certos. Vamos a isso. E se não se importam, finalizar, porque eu estou mesmo, cansado. Pá. Muito cansado também, sim. Mas leria estes certos do terceiro capítulo. Ok. E que levam também o quão interessante é ler este livro, não é? Para quem esteja lá em casa. Eu gosto muito desta expressão, para quem esteja lá em casa. Quando na verdade nós estamos em casas também, porque não estamos em nenhum estúdio. Mas o modo também, e sobretudo no era em que se fala da morte da filosofia e tudo isso, ou se falava há uns tempos, o modo como ele consegue refletir sobre este objeto que nos acompanha. Então eu vou ler na página 28 da edição portuguesa, vou ler o terceiro parágrafo do capítulo O Smartphone. E diz: os constantes toques e deslizamentos com os dedos no smartphone são gestos quase litúrgicos que têm um efeito maciço na relação com o mundo. A informação que não me interessa é rapidamente apagada. Em contrapartida, os conteúdos que me agradam são ampliados com os dedos. Tenho o mundo completamente ao alcance da mão. O mundo tem de se dirigir a mim. Deste modo, o smartphone intensifica o egocentrismo. Ao digitar nele, fico dependente do mundo para satisfazer as minhas necessidades. E o mundo parece estar digitalmente à minha total disposição. Salto agora para o final do parágrafo seguinte, já na página 28. O dedo indicador que digita torna tudo consumível. O indicador, que encomenda artigos ou comida, transmite inevitavelmente o seu hábito consumista compulsivo a outros âmbitos. Tudo aquilo em que toca adquire forma de mercadoria. E há mais passagens deste capítulo, mas ficaria por aqui. Eu acho que isto acho que é pensável. Olha, ou seja, urge pensar sobre isto. Gostei muito da imagem que ele nos deu de um pouco no que acabaste de dizer. A humanidade, o ser humano vai deixar de usar a mão. É um pouco isso, não é? A mão, usamos a mão para pensar e usamos a mão para fazer. E o pensar está ligado ao fazer, é uma ideia heideggeriana, não é? E como passamos a usar os dedos. É interessante teres dito amém, porque ele até diz, o smartphone diz isto já no terceiro parágrafo da página 32 da edição portuguesa, ou seja, já no final, a meio do capítulo, meio final do capítulo diz: o smartphone estabeleceu-se como objeto de culto do regime neoliberal. Como aparelho de submissão, assemelha-se ao rosário, que é tão móvel e manuseável como um instrumento digital. O like é o amen digital. Quando clicamos no like, submetemos-nos ao botão do domínio. Esta é a parte panfletária, não é? Mas não deixa de ser interessante. Há uma substituição do objeto dominador, não é? Do rosário e da Eucaristia e da missa e todos esses outros conhecidos. Agora temos um novo objeto dominador que veio, se calhar, substituir os outros. Não sei se é melhor ou pior, mas não é diferente por aí, não é? Agora, essa ideia de que a mão liberta-nos porque faz, não é? O artesão, que faz uma mesa, que faz um armário, é livre. Enquanto a pessoa que simplesmente escolhe no site ou na aplicação do Continente a mercadoria A, B, C ou D com os dedos, não é? Estou aqui a fazer com os dedos, muita gente sequer não está a ver, mas enquanto a liberdade é conseguida pela mão, pelo fabrico, pelo artesanato, pela artesania, e a escolha é simplesmente uma ilusão de liberdade, é uma ideia muito presente no Byung-Chul Han, não é? Essa ideia de que sentimos-nos livres, é a liberdade do consumidor, é uma simples liberdade de escolha e não é uma liberdade mais profunda, digamos assim. Eu acho interessante, é panfletário, mas é problemático também, é problemático. Eu quando faço surf ou quando jogo ténis, estou a jogar com determinadas regras.
não estou a construir nada de novo, mas sinto-me completamente livre a jogar ténis e a fazer surf. Não é? Portanto, é onde eu me sinto mais livre, não é fazer um armário. Eu, se agora me dissesse, Tomás, vai fazer um armário, eu bufava por todos os lados, não é? Ou constrói aí uma estátua. Mas tu aí estás, não apenas literalmente, mas no sentido de Byung-Chul Han, estás a usar a mão, estás a deparar-te com um objeto que te resiste, exigiu-te uma certa aprendizagem, dar sim, nesse sentido, sim, percebes? Mas estou a jogar com regras estabelecidas, que a certa altura ele diz essa ideia, a liberdade, aquilo que achamos que é uma liberdade empobrecida, é uma simples liberdade de escolha. Mas acho que não tem a ver, atenção, eu acho que não tem a ver com haver regras pré-estabelecidas, porque ele valoriza, por exemplo, muito o ritual, e o ritual tem regras pré-estabelecidas. Eu acho que o que ele critica aí e ele até tem um excerto neste livro que fala das 3 liberdades: a liberdade dos antigos, que se opõe à escravatura, a liberdade iluminista ou moderna, que tem a ver com a autonomia, e a liberdade do capitalismo atual, que é a maximização da escolha. Aí tem a ver com a ideia de que, para Byung-Chul Han, parece que a liberdade hoje em dia é a liberdade de escolher o que quero comprar. E isso é que é o mais... David, eu acho que nós nunca fomos tão livres, não é? Como o exemplo que deu há pouco o Tiago, nunca fomos tão livres de escolher o que queremos ser. Não é? Pessoas que Quando é que alguém numa sociedade medieval era capaz de escolher abandonar a sua vila e viver para as Bahamas, por exemplo? Nós somos capazes disso, nós nunca tivemos tantas opções de escolha e, num certo sentido, válido, não é? Isso é ser livre. Ser livre... Podemos pensar o que é ser livre, mas o sentido de ser livre é ter muitas opções de escolha. Mas eu estou de acordo contigo e, portanto, não me posiciono no catastrofismo de Byung-Chul Han. Agora, o que ele critica numa espécie de condenação, uma vivência do presente e dos fragmentos. Esta ideia de estarmos presos ao nosso dedo pode conduzir a que haja uma liberdade formal, mas a que, na verdade, estejamos a educar novas gerações viciadas em dopamina, viciadas em exibir-se, em exibir-se corporalmente, em exibir os seus talentos, em que, no fundo, já não haja nada privado e tudo o que eu sou e faço é para que outro veja e ponha like. E aí o perigo será que todos possamos escolher o que queremos fazer, mas deixamos de poder escolher fazer com a nossa solidão. Isto, no fundo, somos todos livres de fazer o que quisermos, mas condenados a fazer para que outros vejam. Gostei daquela frase. Tens que escrever, pá. Exato. Olha, acho que acabámos da melhor maneira. Acho que dizer mais não. Vocês estão de rastos, pá. Estamos, pá. Olha, eu lanço-te um desafio ao da próxima, ou daqui a 2 ou 3, isto tem-se uma periodicidade incerta, mas da próxima que fizermos, isto ser apresentado, estamos com um micro e estarmos os 3 no mesmo sítio. Era porreiro, pá. Mas era fixe. Tens que ficar ao Porto. É isso. Pensemos sobre isso. Olha, temos ali um espectador aqui em cima, já viste o meu gato aqui olhar para nós, castiço, pá. É o Tom, está aqui. Está em cima de uma coisa, um piano. Ok. Olha, rapidamente, tu referiste aquele último capítulo dele sobre a jukebox, é fantástico, não é? Gostei imenso desse capítulo, pá. Realmente é o único em que ele se mostra, em que ele se abre. Ele nem diz bom dia quando começa a escrever os livros. Vai por aí fora com a sua agenda anti-neoliberal e nem sei quem ele é. E no último achei interessantíssimo, gostei muito. E ele fala de um piano que tem em casa, só tinha 3 ou 4 objetos, era uma mesa, dá a ideia que é uma mesa de médico, não é? Aquelas mesas de inox ou o que seja, um piano de cauda e uma jukebox que ele encontrou num antiquário que, diz ele, entrou lá para o Ocidente, e tem a ver com aquele tema do colecionismo que o Tiago falou há pouco. Ao entrar nesse antiquário parece que se abriu uma brecha no tempo para o mundo das coisas, onde ele viu coisas antigas, jukebox antigas e não sei o quê. Achei interessantíssimo. Para mim é o melhor capítulo do livro, é o último. Uma divagação sobre o jukebox, não é?
É muito interessante, pá, é muito interessante. E depois tem questões sobre a música no digital, que é uma música sem nenhum ruído, sem nenhum eco de coisa, e a música A do jukebox da era passa dos pelas discos. válvulas e pelo amplificador e pelo barulho da agulha, sim. Eu acho que isso também faz dele um autor muito apaixonante, é o modo como ele se move entre a estética, a cultura e a sua polivalência. E escreve bem, eu acho que isso é um ingrediente fundamental. Concordo perfeitamente. Na filosofia. Ele escreve bem, gostamos de o ler, escreve com força expressiva, com clareza, com originalidade. Portanto, sim, senhor. Viva Byung-Chul Han! Não. Não é isso. Olha, se não fosse, não estaríamos aqui a debatê-lo. Vocês pela terceira vez e eu pela terceira segunda, vez. não é? E depois, exatamente, sim. É isso mesmo. Caríssimos, então fica de pé um próximo diálogo sobre, diz o nome? Slavoj Žižek. Slavoj Žižek. Sem perdigotos, porque o homem a falar aquilo parece um expressor. E fica no ar um divagar sobre filosofia do surf e do bodyboard. Sim. Era interessante, não era? Exato, sim. Aquele autor que eu há pouco falei também seria uma hipótese, falarmos sobre ele. Diz lá outra vez qual é? Ele não é bem filósofo, ele é mais... e pronto, e realmente eu considero mais um pensador livre e mais literário do que propriamente filósofo. Chama-se Timothy Morton. E tem um livro que se chama Hiperobjetos, Filosofia e Ecologia depois do fim do mundo. Boa. Mas eu coloco o Sr. Han nessa categoria, mais literário do que filósofo. É um bocado isso, também. O Timothy Morton também é um pouco isso, sim. E, por exemplo, um dos autores que o Timothy Morton cita muito é o Žižek, por exemplo. Ok. Já vi que todos dizemos Žižek de forma diferente. Sim. Vamos ter que harmonizar aqui. Vamos ter que harmonizar a coisa. Ou não. Ou assim. Ou não. Caríssimos, um forte abraço. David, mais uma vez, um grande prazer estar contigo, pá. És uma força da natureza. Igualmente. Até à meia-noite. Estou à meia-noite, é o toque da Cinderela, pá. Já passa da meia-noite, pá. Já meia-noite e 10, pá, meia-noite e 10. Eu já tive que mudar de estúdio porque aqui os ocupantes desta casa já acharam demais, pá. Exato. Força. Vale, meus caros, novamente obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar convosco e tem de haver uma terceira, pá, portanto enquanto é nos uma aturais vamos chatear-te, pá. Enquanto nos aturais vamos de agendarmos pós-verão. Um grande abraço. Boas férias para todos, grande abraço, pá, tchau. Tchau.